Olá, eu sou o professor Júlio Lima e hoje nós vamos continuar o estudo do direito do consumidor falando um pouco sobre responsabilidade no âmbito do direito do consumidor. Quando nós falamos de responsabilidade, nós estamos falando sobre um dos assuntos mais importantes do direito, pois no âmbito das relações entre as pessoas é muito comum que as pessoas de certo modo causem prejuízos às outras. Na sociedade, numa relação entre as pessoas, em qualquer tipo de negócio que é realizado, por vezes alguém sai prejudicado. O direito tem como objetivo fazer com que o prejudicado seja ressarcido, ou seja, seja compensado por aquele prejuízo que sofreu. E do mesmo modo, faz com que aquele que causou o prejuízo seja responsabilizado por repará-lo. Então, a ideia de responsabilidade está sempre ligada à ideia de reparação do dano. Responsabilidade, reparação do dano. Se eu causo um dano a alguém, eu preciso reparar, eu preciso compensar aquilo que eu causei a título de dano. No âmbito das relações de consumo, é fácil já imaginar essa ideia de responsabilidade. O fornecedor, que de certo modo cause algum prejuízo ao consumidor, fica obrigado a reparar esse prejuízo. Imagine, por exemplo, que você compra um produto numa loja. Você chega em casa, coloca na tomada e percebe que esse produto está com defeito. A empresa que vendeu esse produto, por certo, é responsável por reparar esse dano. A ideia de responsabilidade do direito do consumo, então, está muito ligada à questão de fazer com que o fornecedor responsabilize-se pelo produto ou pelo serviço prestado para o consumidor. No âmbito da responsabilidade civil, existem 3 elementos que precisam estar sempre presentes para que se configure a responsabilidade. Em outras palavras, se eu quero responsabilizar uma empresa por um produto ou por um serviço que ela me prestou, que tem algum vício ou algum defeito, eu preciso comprovar 3 importantes elementos. O primeiro elemento é comprovar que houve, de certo modo, alguma culpa por parte da empresa. Eu vou demonstrar que ela atuou com, a gente pode chamar isso de ato ilícito. Vou demonstrar que ela foi negligente, que ela foi imprudente, que ela foi imperita na hora de me prestar aquele produto ou aquele serviço. Quer dizer, ela me vendeu um conjunto de taças e essas taças estavam quebradas. Houve uma culpa dela de não ter verificado se essas taças estavam ou não adequadas antes de me entregar. Alguém vai me prestar um serviço e presta esse serviço de forma displicente, sem se preocupar em prestar o serviço de forma adequada. Ou seja, há uma culpa, há um ato ilícito por parte da empresa ao me fornecer esse produto ou esse serviço. O segundo elemento que está ligado a essa ideia de responsabilidade é a demonstração de que houve um dano, que houve um prejuízo. Se a empresa foi negligente, foi imprudente, foi imperita, mas não me causou prejuízo nenhum, eu não posso reclamar. Eu só vou poder reclamar se eu comprovar que houve um dano efetivo. O produto veio quebrado, o serviço foi mal prestado e isso me prejudicou. Ou seja, precisa haver dano. E o último elemento que está ligado a essa ideia de responsabilidade a gente chama de nexo de causalidade. Precisa haver uma ligação entre a conduta da empresa e o produto, ou o defeito, ou o dano que estava ligado à ideia do produto ou do serviço. Então, precisa haver uma ligação. A atuação da empresa, ou seja, a forma como ela agiu é que fez com que eu tivesse o prejuízo. Se eu tive um prejuízo depois, por exemplo, se eu derrubei as taças, não existe nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o prejuízo que eu tive. Nesse caso, a culpa foi exclusiva minha, do consumidor. Então não há que se falar em responsabilidade. Então na responsabilidade eu tenho esses três elementos que são extremamente importantes. No caso das relações de consumo, é importante anotar que a empresa ela possui uma responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva pressupõe que mesmo que a empresa não tenha uma culpa efetiva, ela é responsável por me ressarcir. Às vezes, eu não consigo comprovar que foi a empresa ou os funcionários da empresa que quebraram as taças ou que me forneceram um produto com algum defeito.
Mas se ele chegou para mim com algum defeito, existe a responsabilidade objetiva, ou seja, mesmo que eu não comprove a culpa, ela é obrigada a me reparar. Então, no direito do consumidor, o fornecedor terá sempre uma responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente de culpa. Basta que eu comprove a existência do dano, ou seja, do prejuízo. E comprove, é claro, que não sou eu o culpado por esse dano. Nessa ideia, para a empresa se defender, ela terá que demonstrar que há algumas hipóteses de excludente de responsabilidade. Por vezes, a empresa não é realmente a responsável. Por exemplo, quando o consumidor tem a culpa exclusiva. Então, se ela conseguir demonstrar, por exemplo, que o consumidor tem a culpa exclusiva, que foi um terceiro que teve a culpa por aquele vício, por aquele defeito. Por exemplo, a empresa que transportou o produto é que quebrou as taças. Se ela demonstrar que foi um terceiro que tem essa culpa, ou, de algum modo, demonstrar que o consumidor é o responsável, aí a gente está falando de excludente de responsabilidade. Eu não posso simplesmente quebrar as taças, quebrar o produto, ser o causador do problema e querer responsabilizar a empresa. A responsabilidade objetiva pressupõe a ideia de que a empresa será responsável independentemente de culpa. Mas há limites, é claro, né? Nessas hipóteses de excludente de responsabilidade, ela não vai responder. Então, hoje nós trabalhamos um pouco com a ideia da responsabilidade no âmbito das relações de consumo. E vimos que o fornecedor será sim responsável sempre que causar um dano ao consumidor, mas lógico que com certos limites. Bons estudos!